videocast Sinto Que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 800 escolas no Brasil. Olá! Eu sou Joana London, estou aqui com a minha companheira Renata Ishida. Estamos em mais um episódio do nosso videocast chamado Sinto Que Lá Vem História, um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida. E hoje, quem é nosso ouvinte regular está reparando que a gente está num cenário um pouco diferente. Então, a gente está vindo com o episódio de férias, um episódio extra dessa temporada, mas para a gente celebrar uma temporada que foi muito especial. E eu digo que ela foi muito especial, e aí eu vou trazer um pouco de um relato pessoal. Ela foi minha primeira temporada como mãe, então eu estou inaugurando aí essa minha carreira de maternidade. E nada mais justo do que a gente fechar honrando as mães. Então esse episódio é um episódio que a gente vai falar de maternidade, das dores e das delícias de ser mãe, de ser família, de construir o que a gente, algumas sonharam, outras não sonharam, mas a responsabilidade que é construir uma família e filhos. Então a gente está muito, muito honrado de estar aqui. E vou convidar a Rê para contar um pouco do como a gente está emocionado com a pessoa que a gente trouxe hoje para estar aqui nessa mesa. Eu já tô tremendo aqui com essa despedida também dessa temporada. Mas tem um sabor especial, essa convidada, porque eu e Joana, a gente, somos educadoras, psicólogas, e a gente, há 3 anos, começou esse desafio de ser um pouco apresentadoras também, né? E aí a gente trouxe uma das pessoas que cumpre esse papel há anos e consegue trazer para o público coisas tão delicadas e sensíveis de um jeito que todo mundo pode compartilhar. Uma pessoa que é uma referência pra gente, foi atriz logo cedinho e explodiu no teatro com mais de 500 mil espectadores, numa das suas primeiras peças, fez um monte de novela, conseguiu trazer um público de tarde para a Rede Globo no video show. Acho que todo mundo é saudoso do video show, mas o video show não volta porque não tem como voltar com ela. E hoje ela traz um programa que tem sido também um espaço de educação, que é um programa que debate questões contemporâneas e importantes de um jeito honesto e de um jeito diverso. Cissa Guimarães, obrigada por estar aqui hoje. Lindinha! Eu tô meio tremendo. Mas que exagero todo é esse, Renata? Não é exagero. Caramba! Não é exagero. Joana, ela exagerou muito. Não exagerou. Não, mas Nada. a gente foi pegar a tua biografia, eu falei, isso tudo seria sua biografia. Ela falou, aí vai passar o programa inteiro da quantidade falando de que a Cissa papel fez, aqui, né? ó. Era tudo o currículo Não, dela. E tudo ela falou antes sem ler, que ainda tem tudo da ficha ali. Gente, mas vocês exageraram, eu agradeço muito, estou muito emocionada. Acho um programa assim que tem um foco muito importante, que é a educação. E vocês duas, como psicólogas, sabem melhor do que todos o quão isso é importante, principalmente no nosso país. Então, um videocast assim que atravessa as pessoas, tanto alunos, tanto jovens, quanto educadores, quanto pessoas que estão todas envolvidas no sistema de educação do Brasil, que ainda é muito precário, infelizmente. Eu acho muito importante e me sinto muito honrada de estar aqui. Quero agradecer desde já a vocês, pessoalmente, pelo convite e a todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Cissa. E Cissa, pra gente começar o nosso papo, então, a gente normalmente começa a conversa querendo te conhecer de uma outra forma, né? A gente fala de educação, de aprendizagem, e a gente tem uma curiosidade que talvez nem todo mundo saiba. Quem era a Cissa criança e adolescente? Na escola, na família, quem era essa Cissa? Essa Cissa foi uma pessoa que, assim, não foi desejada. Porque meus pais, eles têm entre si uma diferença de idade muito grande. O meu pai é um grande médico, já está morando lá em cima, e ele fundou o INCA. Ele era, naquela época, se chamava cancerologista, hoje é oncologista. E ele era um grande mesmo, assim, meu avô também era médico, meu pai recebeu, assim, homenagens muito grandes, foi presidente da Academia Nacional de Medicina durante anos, foi convidado para ser ministro anos, mas nunca quis, porque ele não queria, ele dizia, eu não sou político. E
construiu o INCA junto com o Juscelino Kubitschek. O meu avô materno, pai da minha mãe, morava no Ceará e era um homem também muito importante lá em Fortaleza. Era dono de um banco, era um homem de muitas posses, era rico. Hoje em dia, a reitoria de Fortaleza, que também tem a ver com a educação, porque a reitoria é a casa do meu avô, João Gentil. Olha. E a minha tia mais velha, eram 9 filhos. A minha tia mais velha, acima da minha mãe, que se chama Beatriz, que aliás é o meu nome de verdade, eu sou Beatriz, depois eu conto, aí vem história, lá vem história. Meu Deus. Foram me chamar, eu tô aqui, o que é que há? E aí, minha tia Beatriz teve um câncer. E meu pai foi até lá. E a minha mãe era o oposto da minha tia. Minha tia viveu pra caramba, meu pai curou ela. Ela viveu até 96 anos, a tia Beatriz. Ela foi curada do câncer. Foi, então. minha mãe morreu antes. Mamãe, que era mais jovem, morreu antes. O meu pai foi lá pro Ceará, pra reitoria, que hoje em dia é a reitoria. Conheceu lá minha tia, cuidou dela, graças a Deus salvou ela. E ficou louco, porque a minha mãe não saía de perto da minha tia, porque era apaixonada e estava arrasada que a irmã estava doente. E é óbvio que houve assim, uma paixão entre os dois. Minha mãe é por um homem brilhante, sabe? Que, E um herói também, um né? herói, pra assim, irmã um dela. cara que gostava de medicina pública. Além de tudo, tinha essa coisa de ser um humanista. Ele fazia para o povo. E aí meu pai se apaixonou, mamãe ficou deslumbrada, não sei o quê, vieram para o Rio, se casaram imediatamente na Candelária, um casamento lindíssimo. E Que ano foi isso, esse 45, pós-guerra. E em outubro foi Dia de Reis, 6 de janeiro que eles casaram. E em outubro, minha irmã mais velha, minha única irmã, nasceu. Então você vê que foi direitinho. 9 meses ali, ó. Aproveitaram bem esse pós-festa. O negócio tava sinistro ali, né? O bagulho pegou mesmo. Aí, e depois passaram-se. E eles tinham 25 anos de diferença. Minha mãe tinha tipo Nossa. 17, 18. Em estudou fora. 45, 17 anos era outro 17 anos. 17 anos, exatamente. Ela era uma menina. E o papai com seus 25 a mais, 40 e poucos. E a minha irmã nasceu em outubro. E assim ficou. Minha mãe teve uma segunda gravidez que perdeu. E acabou-se a história. Acabou-se que era doce, assim. Mas não acabou-se o que era doce. Quem surgiu? Um dia minha mãe fala, Hugo, que era o nome do meu pai. Temporona. Estou grávida. Ele falou, como que você faz isso comigo? Ela falou assim, agora eu vou te explicar, né? Você que é médico, né? Deixa eu te falar como é que a gente Quanto faz tempo isso. você tem de diferença com a tua irmã mais 13 velha? anos. 13? Ela fez a passagem agora. Ela foi também morar no céu agora. Com 80 anos. E aí, de repente, houve uma terceira gravidez e era eu. Mas assim, completamente inesperado. E como eu acabei de dizer, papai falou como, porque ele se sentia muito velho. E de fato era. Naquela época, um homem de quase 60 anos era um homem de 80 e tantos hoje em dia. E ele dizia para minha mãe, eu não vou poder educar o meu filho, eu não vou conhecer o meu filho direito. Enfim, surgiu então Beatriz, que se transformou em Cissa assim que eu comecei a tentar falar, isso foi logo, porque eu falo pra caramba, vocês me cortem. Mas... Foi a tua família que te deu esse apelido de Não, Cissa? fui eu mesma, Ela porque eu não mesma. sabia Você falar mesma? Beatriz. Eu falava Betiça. Betiça. Sim. E eu sempre fui muito pequenininha, muito minhonzinha. Então ficou Betiça, e como eu era muito pequenininha, Ticinha, vem cá. E eu era muito bonitinha, engraçadinha, palhacinha. Então ficou Tissa e virou Cicinha, Mentira, que Cicinha. demais. Então, assim, a Cissa aconteceu dessa maneira. Não foi uma coisa querida, desejada, mas quando chegou, eu acho que estreou, entendeu? E pude dar muita alegria pro final de vida do meu pai. Eu também saí de casa muito cedo, saí de casa com 17 anos. Na minha época, morar com pai e mãe era cafona, era ridículo. Era uau, Careta. careta pra caramba. A gente sai de casa com 17, 18 anos, já ia a vida. E aí foi isso. Aí eu saí de casa, mas fiz muita companhia ao meu pai, que era meu grande amigo.
Então, essa virou assim a minha adolescência até eu achar tudo isso. Eu falei, não, eu quero ir embora, me apaixonei, obviamente. Sempre tem uma história de homem no Sempre. meio. E aí eu saí com esse cara e fui morar com ele. E aí o resto da vida aí, tô aqui até hoje. E se você contou aí dessa sua história, já mesclando um pouco, contando dessa sua relação com a escola, né? Que era um lugar que você, até pela história, né, do seu pai, você conta com muito respeito, né? Pela Muito. instituição. E a gente, no Live, obviamente, preza muito pela escola, mas a gente sabe também que essa educação acontece para além dos muros da escola, né? Assim, que muitas vezes a gente tem... As pessoas que marcaram a gente como pessoas que nos educaram estão para além desse espaço, né? E aí a gente queria também te conhecer nesse lugar de aprendiz. Eu acho que não de aluna, né? Só no sentido mais formal. Mas quem você sente que foram essas pessoas que te educaram sem, às vezes, nem saber que estavam fazendo esse ato, o ato de educar formalmente falando, né? Assim, não só pessoas, mas espaços. Eu vou responder a tua pergunta, mas primeiro de tudo foi meu pai, né? Obviamente que me ensinou o respeito ao professor, porque além dele ser médico, ele era professor. Então, isso desde casa eu já tinha. Então, isso veio comigo aqui dentro. Quando eu chego num colégio, peguei, por exemplo, uma professora de inglês que me marcou muito, o colégio Notre-Dame de Sion. É um colégio que você fala, é francês, e é. Vraiment é francês. Eu falo inglês muito bem, não falo francês. Por quê? Porque a professora de inglês, Miss Mary Ostobala, a Miss Mary era uma louca varrida, que ela só andava de preto, de luto, porque ela perdeu o marido e os 2 filhos na Segunda Guerra Mundial, e ela veio refugiada, judia, veio para cá, para o Brasil, e foi ser professora de inglês, uma mulher que tinha uma estatura bacana em Londres, não sei o quê, e veio ser professora de inglês aqui no Rio, e entrou no Sion, que era um colégio de meninas, não sei o quê. E quando ela entrava na sala de aula, todos nós tínhamos que levantar e dizer, "Good morning, Miss Mary", e ela olhava para todo mundo com um olhar de desprezo, que você imagina essa mulher que passou por um holocausto, viu o marido e o filho morrerem. Aí veio aquela, todas nós, "Good morning, Miss Mary." E ela dizia, "Good morning, everybody, sit down, please." E dava com a mão na barriga. Nossa, quase que sabe, assim, que good morning o quê? Ficou encantada. Eu achava ela o máximo. E ela dava uma aula completamente diferente. Porque assim, meu nome, Beatriz é B logo no início da chamada, né? Então, tinha uma aula de idiomatic expressions, como assim, stay in, stay out, take off, take in, sabe, take over. São expressões idiomáticas. E ela mandava a gente fazer um dever de casa fazer com take off. Take off, sai daqui. Você fazer 5 frases com take off, 5 frases com take in, 5 frases com take out, enfim. E outras também, outras expressões, essas coisas. Só que, em vez dela te chamar e dizer isso pra você, Joana, e ela só falava inglês, e British, que já era difícil entender o sotaque. Give me a sentence with take off. Ela não fazia isso. Ela dizia, Joana, give me a sentence com sit down. Mas o dever de casa não era o take off, o take in, o take off, o take o que lá, sei lá. Ela mudava e ela tirava de uma caixinha, a gente esperando que fosse Ana, Beatriz, Cecília, Cláudia, né? Ela mudava a ordem toda. Então, porque a gente campeonava uma com a outra. A gente, em outras aulas, quando tava, Vocês já se organizavam já se organizavam. Ela tá chegando a minha vez, deixa eu ver aqui, não sei o quê. A Miss Mary, não. E aí, quando a gente errava, que óbvio que a gente errava, ela, go to the blackboard. Mas ela dava uma bronca na gente. E essa coisa ante tudo, que hoje em dia seria assédio, hoje em dia a gente pode achar, e de fato, porque ela dava broncas mesmo, mas eu achava genial, porque esse respeito que ela impunha, as meninas ficavam com medo, mas eu não. Eu queria aprender. Aí eu falei, ela não vai me pegar. Aí virou um duelo entre Miss Mary e Cissa. Eu falei, o quê? Eu vou saber tudinho para aprender. E saí do colégio e fiquei amicíssima dela. Encontrava de vez em quando ela no corredor, fumando cigarro. Dizia, hi, Miss Mary, let's talk in English so I can try a little conversation, não sei o quê. Então ela começava a falar inglês, ela gostava, não sei o quê. E eu adorava ela, adorava ela.
Um outro professor que foi muito importante para mim, porque eu acho o professor fundamental, por várias razões, eu vou dizer aqui 2 ou 3. Primeiro, pela profissão que é você ensinar e você criar pessoas, dar conhecimento a pessoas. Segundo, fazer, de alguma maneira, algumas vezes, que você descubra a sua profissão. Porque a gente tem que escolher muito cedinho. É difícil uma Sim. criança, quase. Hoje em dia, uma pessoa de 16 anos de idade é uma criança. Escolher se quer ser engenheiro, médico, dentista, cineasta, ator. E você tem que fazer um vestibular, um Enem, já meio que decidindo. Então, um professor é muito importante nessa de conduzir, de mostrar, não conduzir, não dizer, faça essa minha matéria, Mostrar caminhos. mas de mostrar os caminhos. Eu tinha um professor de química, que era maravilhoso, porque ele dava uma aula de química no laboratório, por exemplo, quando a gente tinha aula de laboratório, de coisas corriqueiras. Como é que você faz sabonete? Como é que se faz fósforo? Tinha o fósforo branco, que tem uma combustão autônoma. Então, você fazia... Eu fazia sabonete em casa. Então, tanto que eu fiz faculdade de Química no Fundão, no FRJ. Mentira! Só que eu não me formei porque eu conheci o teatro e conheci o dito cujo que me tirou de casa, entendeu? De novo a lá vem paixão. história, ó. A paixão movendo. Mas tem uma coisa bonita aí, né? Se isso aqui, assim, você tava contando do teu pai e dessa paixão por aprender, eu acho que você herdou essa curiosidade, né? Total. As coisas te despertavam interesse. Não à toa, acho que talvez você tenha saído de casa para conhecer também pelos seus Meus caminhos, seus caminhos exatamente. o mundo, né? Você já tinha conhecido o mundo através dos professores, através do seu pai. Isso é tão curiosa que você quis fazer do teu jeito, assim. O que você levou consigo para conseguir trilhar esses caminhos? O que você levou dessas histórias da tua família, dos professores? O que foi importante para você que você carregou para dar conta disso, né? Renatinho, eu acho que eu levei Eu não sou uma pessoa muito segura. Eu pareço segura, eu tenho esse vozeirão, mas não sou não. Mas eu levei uma segurança de caráter. Então, eu não tinha muita dúvida, assim, das coisas que eu iria fazer, porque meu pai, ele falou isso quando ele estava morrendo. Ele falou assim, você herdou 2 coisas de mim, o caráter e os meus alunos. Porque os alunos dele simplesmente eram o pitangui, sabe assim, enfim. Mas essa já é outra história. Mas eu tinha muita... E como eu falei com vocês, que eu não tive uma educação autoritária, muito pelo contrário, e ele me dava muita informação. Então, eu acho que quando eu saí de casa, eu já estava muito decidido do que eu queria. Então, quando eu cheguei, digamos assim, na rua sozinha, que eu fui morar com umas amigas, depois eu fui morar com esse homem que eu me apaixonei, eu tinha muita tranquilidade dos meus valores. Sabe? E do que eu queria ser, que era atriz, que eu já tinha avisado para eles, já tinha feito tablado, morando com os meus pais. Eles só souberam depois, porque eu dizia que fazia balé, e fiz balé há muito tempo, jazz. E aí a mamãe me dava o dinheiro para pagar o balé, porque ela não ia nunca me ver. Eu pegava meu ônibus, ia sozinha, ninguém nunca foi me pegar em colégio, eu ia sozinha, eu fazia tudo sozinha. Sabe aquela coisa? Vai, garota. Eu não dava trabalho mesmo, eu fazia tudo direitinho. Então... O que foi te dando também, né? Estofo essa ali, malandragem. né? Exatamente, entendeu? Repertório, aí, né? De vida. não era nem táxi, eu tinha que andar de busum, então eu tinha que, de vez em quando, pegar 2 para chegar ao Leblon, sei lá onde, enfim, isso tudo eu sabia já, cara. E aí, teve uma dada hora que eu fui lá ver as aulas do tablado, e era a Maria Clara Machado que dava as aulas ainda. Aí eu fui, me matriculei, e passei, fiz um teste e passei. E o dinheiro era... Parecia décimo, sei lá, R$10 ou menos até de diferença. E aí eu falei, pai, tem que pagar mais R$10 aqui para aula de balé. Ele me dava o dinheiro, que era eu que pagava, e eu pagava o teatro. Então eu fiz aula de teatro para começar escondido. Depois eu fiz uma peça de teatro de final de ano, eles foram ver. E, repito, não é que amasse meu pai. Parabéns, minha filha atriz, porque ele sabia também o quão é difícil você sobreviver, o desafio que é ser um artista em geral,
até hoje, infelizmente, no nosso país. Mas ele me apoiou, ele assistiu minhas peças, ele me apoiou o tempo todo. Então, eu acho que eu tinha isso. Eu fiquei, na realidade, eu vou confessar uma coisa aqui de coração aberto, e eu acho que muita galera jovem deve sentir isso quando toma uma atitude assim, meio contra os pais. Eu sentia um pouquinho de culpa, porque eu sabia que eu estava causando uma tristeza. Minha mãe queria que eu casasse de véu e grinalda, meu pai queria que eu fosse uma médica ou uma engenheira. E como eu sentia isso, eu transformei essa culpa em dizer assim, eu vou dar certo. Uhum. Então, vou fazer o Eu melhor que eu eles vão posso ter nisso que eu orgulho, escolhi, eles né? vão ter orgulho. Já que eu não tô dando nada da expectativa, não estou contribuindo com a expectativa deles, eles vão ver, me aguardem, me aguardem, entendeu? E aí fui, me dediquei, estudei, trabalhei logo cedo, tive filho muito cedo. E tudo meu, como até hoje eu sou ariana, né? Também tem uma coisa que eu acredito em astrologia, é muito de verdade. Uhum. Quando eu vejo, eu já falei, quando eu vejo, eu já fiz, entendeu? Então, o desejo de ser atriz era muito verdadeiro, eu corri atrás, assim, com as garras mesmo, agarrei e consegui, sem ninguém me ajudar. E eu acho que no final da vida, meu pai, ele me falou: "Eu te respeito muito, minha filha, eu te respeito demais." Que bonito. E isso me fez assim, sabe? Enfim, pra mim já tô Você vitoriosa, assim. conta dessa história, você Bonito. começou já a falar um pouquinho aí da sua maternidade, acho que a gente já pode começar a entrar também nesse tema, assim. O que você carregou, que você vê hoje dessa sua história? Você consegue fazer essa reflexão desses valores, dessa sua relação com seu pai, até com a sua mãe também, Sim, né? claro. Que você valoriza muito. O que você carregou para sua maternidade? Como é que foi, assim, até esse desejo, assim, os filhos todos foram desejados, como é que eles chegaram Foram na sua vida? todos Como é que desejados. foi ser mãe, assim, inaugurar essa nova Cissa também, né? Porque eu acho que Claro, muda tudo, a né? gente muda Muda, completamente. sim, sim. Não, eu carreguei muito isso que eu já falei bastante aqui, que é essa educação de valores. A educação, digamos, a que deveria ser mesmo, entendeu? A burocrática, assim. Desde da coisa mais normal de tratar bem ao outro, que eu acho isso, eu considero isso normal. Eu realmente, para mim, Básico, né? porque, É a ai, estrutura. que criança bem educada, ela cumprimenta. Uai, pra mim, se eu não cumprimentasse, se eu não chegasse na casa dos amigos do meu pai e não cumprimentasse cada um, eu levava um beliscão, entendeu? Então, assim, herdei noções de valores e caráter muito profundas, que eu me orgulho muito, porque isso aí, meu pai, minha mãe também, mas assim, eles eram muito em cima disso, sabe? A gente conversava muito, assim, não coisas maniqueístas, o que é certo, o que é errado, não é isso. Mas o que é bom, o que de verdade é bom. Meu pai, por exemplo, ele dizia uma vez, eu me lembro que a gente estava numa banca de jornal, ele foi comprar um jornal e eu estava com ele, pequenininha, e eu fui comprar um gibi. E aí ele deu uma nota, e a minha mãe estava também. Ele deu uma nota como se fosse hoje, sei lá, R$ 50 para pagar R$ 10. Aí a minha mãe falou assim: Hugo, cuidado, não fica com essa nota, porque o papai ficou assim, com a nota, esperando o rapaz, o jornaleiro, pegar. Aí ela falou assim: não fica com esse dinheiro aí que pode passar um ladrão e pegar. Ele falou assim: olha, se passar um ladrão e pegar esses R$ 50 e eu perder R$ 40, porque 10 eu paguei ali, vou ter que pagar, se eu perder, para mim tá legal, porque ele deve estar precisando mais do que eu. Então, são coisas assim que também eu me coloco dentro dessa história, porque eu percebia isso e ficava, cara, que maravilha, é isso aí que eu quero, isso que eu acredito, sabe? Tem coisas assim que eu faço da minha cabeça, que é assim, eu tô parada no sinal, eu tenho um carro mais ou menos, um carro legal. Quando eu vejo ver aqueles caras dos malabares ou um pessoa deficiente, com deficiência, a primeira coisa que eu faço é abrir a janela e cumprimentar. Como vai? Tudo bem? Aí, se eu tiver um dinheirinho, eu dou, se não, hoje em dia a gente não anda com quase dinheiro, mas assim, porque eu aprendi que o olhar, o cumprimentar pessoas que são invisíveis fazem um bem enorme.
E isso eu trouxe e levei para os meus filhos. Uhum. Os meus filhos, assim, eu vou dizer uma coisa que pode parecer trágica, mas não é não. Não é, não ouçam isso como uma tragédia, mas assim, se me acontecer, Deus me deu, até vou bater aqui, porque eu ainda quero ficar um tempo aqui que eu tenho netos, mas se me acontecer, eu acho que a minha missão está cumprida, Uhum. entendeu? Assim, eu Uhum. eduquei 3 homens que são diversos. Nossa amiga aqui conhece o João Velho é um dos grandes atores que eu conheço, mas tem um temperamento também, apronto, é da balada. Mas se você for ligar agora que agora, Renata, dizer, Renata, eu sou a amiga da Cissa, João, eu sou a Renata, amiga da Cissa, vem aqui que eu tô precisando, Eu ele posso vai estar contar. aqui em 10 minutos sem te conhecer Uhum. direito, sabe? E assim, homens que têm valores femininos, Uhum. respeitam as mulheres, como assim, me ensinam coisas. Eu tenho um orgulho dos meus filhos. E olha que às vezes quando eu brigo com eles, porque eu fui mãe, né? Eu Uhum. sou mãe solo de 3, Que tanto desafio, hein, financeiramente como Cissa? de educar, entendeu? Então, assim, eu tenho é, muita tranquilidade. Eu não posso dizer orgulho, assim, porque todos Uhum. nós temos defeitos, enfim, mas eu tenho muita tranquilidade nessas 3 pessoas que eu criei. Rafael era um menino que se você tivesse com essa caneta na mão, ele dizia: "Quer que eu segure pra você?" Isso ele com 15, 14 anos, na idade que garoto: "Ah, mãe, não saca, que não sei o quê", sabe. Então, a questão do professor, sabe, se você uma das coisas que mais me emocionam mesmo, hoje em dia eu recebo de vez em quando, assim, quando eu posto alguma coisa do Rafa, eu recebo assim no direct lá do Instagram, assim: "Eu fui professor do seu filho, que Nossa. menino bem educado". Outro dia eu estava na rua, me parou uma mulher e falou assim, eu era diretora da escola. Que coisa que era o Rafael. O Rafael fez o Geleia do Rock, que era um programa do Multishow, Uhum. Uhum. que era um reality de De música. música. Ele até ganhou, ele morreu em seguida. E quem 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 apresentava era o filho da Rita Lee, o Beto Lee. Uhum. E o Beto me contava que quando tinham as brigas, porque eles moravam em quartos, compunham, do dia pra noite, quer dizer, compõe agora sobre essa xícara daqui. Tinham que fazer música pro dia seguinte. Aí saía a briga, não sei o quê, e os próprios meninos que ficaram amigos dele, fizeram uma banda chamada Os Rafios, que era o apelido do Rafa, disseram que ele ficava assim, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de brigar, isso não leva a nada. Vamos compor, vamos fazer música. E que todo mundo baixava o tom. Zé, vambora, então aqui, entra com dó aqui, faz tal coisa. Então é isso, sabe? Quando eu digo assim, que não é trágico, mas que se me acontecer uma coisa, tomara que não, que eu fique mais um pouquinho aqui ainda, mas eu acho que tudo bem. Até porque eu vou encontrar o Rafa, entendeu? Uhum. Mas esses 2 que estão aqui, do caminho. E assim, tem seus caminhos tortuosos, tem coisas que eu não concordo. Uhum. E tem coisas que você não controla E também, que eu não né? posso também, é o jeito deles. Exato. Eles vão Entendeu? encontrar outras pessoas na vida que não só você, Exatamente. né? O João, por exemplo, não gosta de fazer televisão muito. Ele gosta de fazer televisão, gosta. Mas ele ama muito mais fazer teatro. Só que a gente ganha muito menos com teatro. E eu fico, João, vai lá na Globo. Aí, de vez em quando, ele faz uma novela na Globo, mas aí chega meio atrasado, ou briga com o diretor. Eu digo, não faz isso porque a Globo é uma empresa. A Globo... Ele fala, mãe, não me interessa. Eu não concordei daquela maneira que ele falou com tal outra pessoa. Aí eu não vou ficar quietinho, não. Eu acho uma atitude bacana. Uhum. Uhum. Ele defende o colega que ali, por acaso, teve um entrevero com o diretor, com o assistente de direção, enfim. O Tomás é maravilhoso, é um pai, criou uma família linda, 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 linda. E até eu estava contando pro Hildo na vinda para cá, que eu falei, o que eu dou para as meninas? Que eu tenho um mais velho de 16, um neto de 16, que eu já dei para ele o presente dele, e tem as piquitititas, a Aurora, que tem 5, e a Filipa, que tem 3. Aí eu falei, o que eu dou para a Filipa e para a Aurora? Sabe o que a Filipa quer? Uma perna de pau. Ai, que maravilhosa. E sabe o que o Tomás e a André, minha nora, me falaram? Que só querem que a gente divida. O Tomás vai dar uma perna de pau, eu vou dar a outra.
E que ninguém que vai lá na casa dele pode levar presente para as crianças, só os pais e a avó, porque eles não querem que as crianças fiquem com essa ideia de que Natal é presente. Uhum. Uhum. Cara, se isso não é que eu passei uma boa educação, eu não sei como é que é educar, não, gente. Como é que é isso, né? Assim, né? Você tá falando de acompanhar e de criar 3 homens, e a gente tem, né, acompanhado o quanto a gente ainda vive num país super machista, com várias questões de violência contra a mulher. E você teve uma experiência de uma criação que você está colocando, né? Que você se orgulha de ter homens que são sensíveis. O que você diria para as famílias hoje, assim? Porque por mais que a gente também tenha nossos valores, é difícil, né, assim, a gente garantir que isso faça sentido para aquela criança. E agora você também é mãe de adultos, né? E vê Sim. isso acontecer, assim, o que você diria para essas famílias? Eu diria que tem que ter muito cuidado. Uhum. Muito cuidado e muita atenção e, acima de tudo, muito diálogo. E exemplo dentro de casa. Uhum. Se eu sou uma mãe cujo meu marido berre comigo na frente de um filho meu, Uhum. eu vou dizer pro meu filho, isso não se faz nunca. Seu pai está errado. Uhum. Vou dizer, pede desculpa, não é nem só para mim, não, para mim e pro seu filho. E tentar explicar, obviamente, se acontecer um berro numa família, porque a situação está pegando fogo, mas eu procuraria ter calma ou em outro momento qualquer, ter uma conversa com meu filho, mostrando que aquilo ali é completamente errado, que não se trata. Por quê? Por quê? Eu tentaria, inclusive, pedir para o marido, a parte masculina da história lá, que foi que agrediu, que assediou, que explicasse por que fez daquela maneira. Por quê? Porque é mais forte que eu? Porque ele acha que bater vai educar a mim e na frente do filho? Uhum. Então, assim, porque eu acho também, eu vou agora aqui e posso ser muito criticada pelo que eu vou falar, mas não tenho medo não, porque eu acho mesmo. Eu acho que tem mulheres que também não chamam a atenção dos filhos sobre isso. Uhum. O machismo tá em todos O os machismo lugares, está né? em todos os lugares. Uhum. O Peré, o pai dos meus 2 filhos mais velhos, ele deixou de pagar a pensão alimentícia durante muito tempo. E aí eu entrei com uma ação e ele nunca foi a uma audiência, nunca apareceu. Até que a ação se cumpre por si só quando você falta a audiência e ele foi preso, a polícia foi na casa dele e levou ele preso. E aí, eu andando na rua, me lembro que eu peguei um avião, porque nisso eu sustentava tudo sozinha. Eu fiquei 6 meses sem pagar colégio. Eu deixava as crianças pertinho da porta do colégio e dizia, vai, entra, porque eu sabia que se eu aparecesse e eu me chamar na secretaria, Iam eu te não cobrar. tinha. Uhum. E eu já fazia video show, já fazia novela, mas o dinheiro que eu tinha não dava para sustentar a casa toda. E eu estava pegando um avião para fazer um trabalho, sentadinha, lendo. Uma mulher sentou do meu lado e falou assim, você não tem vergonha nessa cara, não? Eu falei, senhora, me desculpe, eu não conheço a senhora. Do que a senhora está falando? Uhum. De mandar prender o pai dos seus filhos? Nossa. Aí eu falei assim, a senhora está bastante, não é muito, não é bastante equivocada. Primeiro que eu não mandei nada porque eu não sou polícia, eu não Uhum. sou um juiz. Uhum. Quem faz isso é a justiça brasileira e essa é uma das poucas coisas que são a pensão alimentícia Uhum. regras. Levado extremamente a sério. Exatamente. Eu falei, portanto, não fui eu. E a senhora tem filhos? Tenho, mas jamais farei isso com o pai deles. Eu falei assim, seus filhos um dia vão faltar ao respeito à senhora. Agora eu vou pedir um favor para a senhora, acima de tudo, deixa eu ler o meu livro. Porque eu não te conheço, eu não tenho que te dar satisfação da minha vida. Ele falou, tá vendo como ela é? Deve falar assim. Mas Nossa. mulheres, eu recebi crítica de várias mulheres. De várias mulheres. Como é que eu ousava? Mas com certeza você foi inspiração para outras várias, Sim, né? Que não, sim, que mas não eu fiquei provavelmente boba. não Não, fariam esse movimento. E Joana nunca. E Peré morreu, a gente é amicíssima, eu estava do lado dele quando ele morreu. Meu Deus do céu, amicíssimo. E ele falou assim: ele declarou no jornal, Cissa sempre me ensinando, sabe? Então, com certeza, eu acho que outras. Porque é isso.
Então eu falei, eu não quero para mim, não. Eu quero para os meus 2 filhos. Uhum. Colégio, aula de inglês, não sei o quê. Divide comigo. Não quero que Uhum. pague tudo. Divide comigo, cara. Que também são valores que eu aprendi com meu pai. Exato. Falou, filha, quando você sair, você paga a sua conta. De ser fiel a esses valores, Sabe? E ele né? falou sempre, desde eu com uns 15 anos, ele falou assim, trabalha. Você trabalhe. Você não vai ficar aí como... Porque mamãe era mais dondoca, assim, você não vai ficar assim, não. Você vai trabalhar. Falei, Uhum. sim, senhor. E trabalho desde os 17 anos de idade, enfim. E se você, né, assim, traz muito essa imagem dessa pessoa que é carismática, acho que você tem essa sua gargalhada, esse sorriso, que ele é muito marcante mesmo, né, assim, e atravessa gerações, né, seja de quem assistiu o video Video show, show, ou né? quem hoje te acompanha, e você vê aí, né, no chat. E como é que era abordar isso em casa, assim? As emoções eram uma pauta, vocês falavam diretamente sobre o que vocês sentiam, você precisava, até pela tua história, né? Você falou, você se autodeclarou assim como essa mãe, né? E Aham. muitas vezes essa mulher, ela precisa mostrar tanta força em casa que também não mostra as suas vulnerabilidades, porque não quer transparecer para os Verdade. filhos, né? Então a gente vem falando um pouco disso também, do quanto, obviamente, com certos limites, porque as crianças também precisam ser poupadas Sim. de algumas histórias, mas elas também precisam entender que naquela família existem múltiplas emoções que, né, acompanham a gente, até para elas, como você tá usando, né, elas entenderem a gente como exemplo, né? Porque Claro, a gente não vai estar sempre feliz, a gente não vai estar sempre triste, e os movimentos e acontecimentos da vida nos né, fazem viver E essa você diversidade. autoriza a criança também a ficar Exatamente. triste, Sim, né? claro. A poder ficar Exato, triste. exato. E como é que era, assim, essa conversa na sua casa? Isso existia? Muito. Isso faz... Você reconhece hoje isso nos meninos e até na criação, né, do Tomás com os filhos? Que não é tão óbvio pra menino também, né? E vou te falar até uma coisa, Joana. Tem algumas coisas que eu até me arrependo. Porque no espaço da adolescência deles, eu estava quase de amiga deles. Então, de vez em quando, eles davam uma faltadinha de respeito, tipo assim, eu estava conversando uma coisa, estava dizendo, não vai poder fazer isso, não vai porque tirou nota baixa, então não vai surfar, não vai jogar videogame, não sei o quê. Aí virava as costas e batia a porta do quarto, eu ia atrás dizendo, o quê? Mas aí eu pensava, ele tá fazendo isso porque eu dei essa liberdade, porque eu sou amiga, eu saio e fico também, e jogo, sei lá, jogar videogame, acho que é normal, enfim, eu tô fazendo uma coisa com ele. Mas a gente conversou sempre muito. Eu, por exemplo, me separei, o Tomás tinha 12 e o João tinha 5. E, obviamente, eu tive outros namorados, tive outros casamentos. Então, a primeira coisa que eu fazia era eu conversar com eles. E, aliás, a primeira coisa era só levar para minha casa quem eu estivesse de fato tendo um relacionamento sério já há algum tempo. Mas a gente, quando é mãe, sente. No momento que você pare uma criança, vem direto, parece que vem assim uma tatuagem. Culpa. O chip da culpa. O chip da culpa. Eu me lembro que quando eu vi o Tomás saindo de casa com a minha mãe para tomar uma vacina, e eu estava em casa, assim, a mãe falou, deixa que eu levo. Quando eu vi da janela, ela saindo com ele assim, entrando no carro com ele, eu falei assim, nunca mais eu vou ter sossego, porque ele tá com a minha mãe, mas eu tô histérica, devia ter sido eu que tivesse levado, eu sou uma péssima, não sei o que, parará. Então, eu volta e meia eu fui ausente na vida dos meus filhos por causa do meu trabalho. O fato de eu ter que segurar a onda de 3 meninos, eu não podia estar em várias reuniões de mães. O João, até hoje, com 40 anos de idade, ele fala, até Ele zoando, lembra. ele fala assim, naquela vez que eu toquei na banda do colégio, você não estava, você Mentira. eu digo, meu filho, me perdoa. E aí, se você também estava falando da culpa que toda mãe adquire quando vira mãe, teve alguma coisa que você achava que a maternidade tinha e isso caiu por terra, assim? Você imaginava que era alguma coisa ser mãe e isso não se concretizou? Ou ao contrário, que você não imaginava que ia acontecer sendo mãe e você descobriu na maternidade? Olha, eu acho que é o meu melhor personagem, eu acho que eu vim pra isso. Eu vim, não foi pra ser a menininha de olho claro do Dr. Hugo, da Dona Edith, foi pra ser a mãe do Tomás, do João e do Rafael, e pra nortear
tentar educar esses homens para que sejam pessoas boas para as outras pessoas desse mundo. Portanto, por isso é que eu digo assim, e eu reitero, eu, para mim, posso ir embora. Só peço que sejam, como no Ceará falam muito, minha mãe é do Ceará, me dê uma boa morte. Só isso. Mas eu acho que eu me sinto muito tranquila em relação a eles, como seres humanos, como homens que eles são. Eu queria voltar até, vou continuar falando deles, mas em relação aos professores, eu acho que os pais têm uma responsabilidade muito grande em relação à educação dos filhos, a respeitarem os professores. Eu não posso, até hoje, eu não sou nada careta, cara. Você pode me dizer uma barbaridade aqui, eu vou rir, eu vou conversar com você, eu não sou nada, não sou careta. Mas eu ver um garoto jogar uma bolinha de papel que seja, ou tratar, Sara, você quer que parará? Ou ficar falando, ou então a professora está dando aula, o professor, e está no celular falando com o outro. Eu acho isso, agora, graças a Deus, não pode mais entrar celular em sala de aula, né? Já tem essa lei. Mas eu acho isso, e acho que isso começa em casa, como eu acho que toda a historinha que a gente está falando aqui começa em casa, a educação começa em casa. Claro que a Joana tem razão, a gente está com uma vida muito mais dinâmica, mas eu sempre tive isso, porque eu tinha que sustentar 3, mas no pouco de tempo que você tiver, você pai ou mãe, apesar de cansado e tudo, dê atenção, dê amor, porque eu acho que o grande lance é o colo bem dado, é o acolhimento, sabe? É sentir, é fazer com que aquela pessoa se sinta amada. E quando você briga e dá limite, também, eu me lembro que uma vez, não sei qual deles, queria dormir uma quarta-feira na casa de um amigo. Aí eu falei, não, no meio da semana não dorme fora de casa, dorme no final de semana. Eu vi, te juro por Deus, uma certa felicidade. Ele estava no telefone comigo e falou assim, cara, minha mãe não deixou eu dormir aí. Tipo, alguém cuida de mim. Sabe? Ela tá cuidando, ela tá se importando. Cada vez que um filho meu, acontece uma coisa boa na vida deles, de sucesso, de trabalho, que eles me ligam para contar, eu digo, é isso que eu digo, eu posso ir embora, porque, assim, olha aí, mãe, fiz legal, deu certo. Então, sabe, é esse acolhimento que a gente tem que dar a eles no que eles fazem bem e dar o limite quando fazem mal. Essa educação atual é uma coisa que Joana, eu tô com netas e tenho um filho, eu tenho algumas dúvidas ainda. Eu não sei, realmente, sou sincera aqui, não sei exatamente o que dizer. Eu, quando minhas netas vão lá em casa e, por exemplo, vão pegar essa garrafa de vidro, eu digo, não, porque eu não quero tirar essa garrafa de água daí. Eu quero que ela saiba que ela não pode pegar. E aí, de vez em quando, eu tenho que ser mais assim. Eu digo, não pode pegar, porque se quebrar e se cair, vai te machucar. Aí vem o meu filho, vem a minha nora. Não fala assim. Tira a garrafa d'água assim dela. Ela é pequena, ela não entende. Eu ainda sou um pouco old school. Eu digo, quando tem que falar com a voz grossa mesmo. Ai, eu acho ótimo. Que é um fofo com limite, né? Eu sou muito a favor do ai, entendeu? O ai, mais prolongado que você tá acompanhando ali. Ai. Exatamente. Sou muito a favor do ai. Mas eu acho que a beleza da educação também tá no encontro dessas gerações, né? Eu hoje, como mãe, assim, eu ouço muito de outras pessoas da minha geração, né, querendo, mas eu não quero que tenha pitaco, porque ficou muito isso, né, maternidade, a gente não pode receber pitaco. E eu acho que a beleza do educar é a gente ter esses encontros, porque não vai ter uma forma de educar, vão ter múltiplas formas de educar, cada idade vai ser um desafio diferente. Então, ouvir a experiência de quem já passou é importante pra gente refazer o que, né, assim, como a Rê tá perguntando, o que a gente pensou que poderia ter sido diferente, mas, ao mesmo tempo, também ouvir essa sabedoria, né? Porque, assim, se a gente tá hoje aqui, porque alguém educou a gente, né? E da própria criança ter mais de uma referência, exatamente. né? Nem todo mundo falar a mesma linguagem, porque ela, na escola, vai ter um tipo de regra, em casa vai ter outro, na casa da avó vai ter outro, desde dos limites, como também
as compensações, né? Então é a avó que vai liberar um pouquinho mais de doce, que a família não deixa. E tá Claro. tudo bem Tá tudo também, bem, né? eu Eu acho que falo. esse encontro que é importante pra Eu falo pro educação dos menor, ó, filhos. de pão de queijo e sorvete hoje. Eu falo e vou dar, entendeu? Aham. Porque eu sou avó, essas coisas. Exato. Mas eu acho que, assim, uma coisa que a gente está falando, né, para estudantes, jovens, pais, professores, nesse videocast maravilhoso, que eu acho que pais e mães têm que botar a mão na cabeça, porque essa questão da culpa, essa questão que você falou aí, que eu acho importantíssima, da gente trabalhar tanto, passar o dia fora de casa, e quando chegar, querer ser permissivo, querer compensar, Uhum. bota de noite a sua cabeça no travesseiro e pensa o quanto vale isso. Porque eu acho que pode ser permissivo. Eu acho que você está fazendo uma viagem, traz um presentinho, não tem problema nenhum. Não significa que tem que viajar e trazer presente. Inclusive, mas aí diz pro seu filho, olha, eu estava em tal lugar, não é por causa da viagem. Eu vi essa xícara aqui, me lembrei de você, trouxe. Era assim que eu fazia, não porque eu estou viajando. Para mim era Uma até assim. obrigação, Para né? mim era assim. Para mim aqui dentro meu sentimento é esse. Eu tô aqui viajando, tô em tal lugar, tô na Europa, tô nos Estados Unidos, tenho que comprar um brinquedinho pro meu filho. Mas quando eu dava assim, olha, isso aqui quando eu vi me lembrei de você. Então eu acho que a gente tem que botar muito sabe, a mão na cabeça e pensar quantos erros são nossos também. Quando a gente vê uma atitude num filho, de vez em quando eu digo, caraca, fui eu. Sabe? E isso não tem a ver com culpa, não, tem a ver com verdade. Eu digo assim, Sim. ali eu dei uma vacilada. Por exemplo, nesse sentido de ser muito amiga, de sair para beber chopp junto, sair para fazer coisa junto. Não, eu sou a mãe, me respeita. Mas que nunca vai ter um caminho do meio certinho, né? É, Uma hora vai pender para um claro, lado, outra hora vai claro, pender para o outro. claro. Acho que o importante é também estar atenta, né? Eu acho uma outra coisa, porque eu penso muito rápido, desculpa eu ter outra coisa, é que é muito importante diálogo da escola com a casa, Sim. sabe? Eu tenho visto ultimamente, assim, tanto no meu programa lá no Sem Censura, como na vida, pais culpando a escola, porque isso é uma coisa que a escola que tem que fazer, que não sei o quê. Não, não. Não é culpa da escola, nem é culpa dos pais. A escola erra e os pais erram. Então procure o diálogo, procure se encontrar e conversar e entender. Porque a escola não tem obrigação. Você paga, sim, para o seu filho ter conhecimento, ter uma certa educação, mas começa em casa. Para mim, tudo começa em casa, cara. É um momento duro e que a gente vê várias famílias, na verdade, perdidas, e aí é uma tendência a terceirizar um pouco, né? Exatamente. É muita Babá, responsabilidade. tudo, E aí, falando nisso, né, em conseguir dividir um pouco esse peso, a gente tem um momento aqui, Cissa, que a gente acolhe alguém, a gente ouve uma pessoa nesse caminho da educação e a gente tenta dar algum colo, dar algum caminho, dar algum palpite, dar um puxão de orelha na pessoa. Então a gente vai ouvir um áudio de ótimo. alguém. Que aí a gente também sai das nossas histórias e vai ouvir as Exatamente. histórias das Ótimo. pessoas. Oi, gente. Sou a Lorenza e eu não tenho filhos, mas eu tenho muitas amigas que são mães e vivem a maternidade solo. A minha pergunta é: como ser uma rede de apoio sem parecer que eu tô me intrometendo, mas deixando claro que eu tô aqui? Ai, que Lorenza, que bonitinho. coisa linda! Olha, isso que você está fazendo já É a preocupação já. É isso. É fazer, ficar perto, apoiar, acolher, sem precisar falar, dar conselho. Se quiser falar, também pode falar. Mas só o que você já está fazendo, para mim, já valeu, já está valendo muito, muito. E que ela perceba que você está ali perto. Diga isso a ela, a sua amiga. Olha, eu estou aqui para te ajudar. O que deve é. Quer sair, quer fazer uma coisa, deixa comigo aqui, segura a onda, entendeu? Só o fato de você saber que essa rede de apoio existe já te dá Nossa Senhora. Você está de parabéns, Lorenza. Fiquei comovida com o teu depoimento. Também. Cissa, eu queria aproveitar a pergunta dela para te fazer uma pergunta que eu acho que também, né, assim, faz parte dessa sua história, da sua relação com maternidade. Que é como é que foi essa sua rede de apoio também
com a passagem do Rafa, né? Porque a gente falou aqui de toda essa sua história, esse seu afeto, essa sua relação com os seus filhos. E eu imagino, né, assim, que definitivamente não é um momento fácil, né? Acho que Não. é muito importante pra gente também, sejam pessoas que já passaram por isso ou não, ouvir a maneira como você fala hoje, né? Desse marco da sua vida. Porque acho que é uma inspiração não num lugar romântico, porque definitivamente ninguém quer, nem deseja passar por isso, mas a maneira como você conseguiu usar essa sua força pra falar sobre esse tema, que é um tema que parece tão tabu na nossa sociedade, né? Então, como é que foi, não só pra você, mas pra essa rede, assim, que rede foi essa que você conseguiu ter junto pra poder passar por esse momento tão duro, assim, né? Olha, Jô, eu te juro, eu sou uma pessoa que eu não sou muito de religião, eu sou de fé. Eu tenho muita fé. Mas as instituições, eu não. E eu vou te dizer uma coisa baseada na minha fé. Eu acho que é ele. Acho que tudo é o Rafa. Ele vai me mostrando o caminho, ele vai me dando essa força, ele vai me fazendo sentir que ele tá aqui dentro de mim, sabe? Eu converso com ele todo santo dia. Todos de manhã eu converso com ele. Quando eu entro no estúdio, eu chamo ele e digo: vamos trabalhar, filho, pelo amor de Deus. É, é a maior dor do mundo e é uma dor eterna. Quer dizer, eu tenho que cuidar dela para não sucumbir também. Eu tive o privilégio de estar no momento que meu filho fez a passagem, dele estar muito feliz, porque ele tinha ganho o Geleia do Rock. Então ele estava felicíssimo, ele estava apaixonado pela Julinha, querida. Nunca vi ele tão apaixonado. Ele estava com 18 anos. Então isso também é uma coisa, é um dos fatores que me deixa. Ele foi feliz. É, eu já falei isso várias vezes, mas é o que eu tenho para falar. Eu sei que eu nunca mais vou ser feliz 100%, mas eu acho que eu posso ser feliz 70, 60. E em nome dele eu vou correr atrás disso. Em nome dele, para ser legal com os irmãos dele, para ser legal comigo, sabe? Eu não gosto dessa frase assim de duas coisas que eu não gosto. Uma é superação, não vou superar nunca, nem pretendo, nem penso, gente. Essas coisas a gente não supera nunca. Essa dor, ela habita dentro de mim. Eu já construí uma casinha bonitinha para ela. Ela mora confortavelmente dentro de mim. Confortavelmente não digo, de vez em quando ela me arranha, mas ela mora comigo e eu lido com ela. E a outra coisa que eu não gosto também é assim, não chora que seu filho não vai gostar de te ver assim, não. Chora pra caraca, chora tudo. Tem dias que do nada, não é porque eu sonhei, não é porque eu vi um garoto andando de skate na rua, não é porque eu escutei uma música. Eu ainda quando vejo assim vídeos dele tocando, quando vejo fotos, aí eu ainda dou uma caída assim, ainda não é fácil. Não é, para mim não é fácil. Eu começo a escutar ele tocar, aquilo vai me dando, porque eu sei que ele seria um dos maiores guitarristas. O Caetano Veloso me disse, o Rafa vai ser um dos maiores guitarristas que a gente vai ter, porque ele tinha uma levada de guitarra incrível. Então, mas eu sigo muito, eu tenho muita certeza que ele toma conta de mim. E eu peço também, eu sou daquelas que pede, filho. Aí tem algum dos irmãos que não tá numa fase boa, eu digo, agora me tira da fila de primeiro lugar e bota Dá prioridade outro. ali. Tem uma hierarquia, né, de quem tá precisando mais. E eu falo. Então, eu tenho essa certeza, baseada na minha fé, que eu conduzi desse jeito por causa dele. Ele foi me levando. Ele foi me levando. Sabe, voltar a trabalhar depois de 2 semanas. Eu voltei pro palco depois de 2 semanas. Sabe, era uma peça que ele adorava. Ele tinha 16, 17 anos quando eu estreei. Ele me ligava às 11h30 da noite. Mãe, como é que foi o espetáculo? Tinha gente? Tava legal? Ele ia sempre que ele podia, ele ia assistir no final de semana.
Então era um lugar que eu queria estar lá, porque aí eu mandei fazer uma camiseta que tem esse stencil do Rafa. Uhum. Várias vezes eu entrava em cena, eu via a plateia cheia de gente com a camiseta, amigos. E eu tive um cercadinho de amor, de acolhimento muito grande dos meus amigos também, sabe? Dos amigos Dele, né? Uhum. Nossa, até hoje, em ambas as datas, na data do aniversário dele, de nascimento, de chegada, e na data da partida, a gente se reúne, como a gente se reuniu agora no dia 20 de julho, no restaurante que ele gostava, que é um Japinha, que tem ali, e a gente fica lá, todos nós, já tem vários com filhos, e eu fico feliz pra caramba de estar vendo eles ali, entendeu? E eu acho que o que ele espalhou de bondade, de amor, é uma coisa assim, a gente não vai ter tempo, mas eu volto outro dia para contar mais histórias, mas eu posso contar várias histórias que eu recebo dele, que eu recebo como recado mesmo. Eu digo, isso é recado dele. Pessoas que me param na rua, que nunca viram ele na vida, mas que têm sonhos. De crianças que falam assim, você é mãe daquele menino que ri no túnel? Ai, nossa. Eu digo, sou. E o nome dele? Eu digo, é Rafael. Ele falou assim, eu adoro passar no túnel e ver ele rindo. Eu digo, falei, dá um beijinho que ele vai gostar. Quando passar, dá um tchauzinho pra ele que ele vai gostar, assim, sabe? Então foi um cometa de amor que passou, que uniu muitos amigos, sabe? Me ensinou muita coisa. E eu agradeço muito, porque se eu não tivesse tido o Rafa, eu nunca ia sentir esse amor. E eu faria tudo de novo, mesmo sabendo que é a maior dor do mundo, só para sentir esse amor que eu tenho até hoje, entendeu? E ele tá aqui com a gente. Tá aqui, o tempo todo. Cissa, obrigada pela generosidade, assim, de compartilhar Imagina, obrigada a vocês. a tua história, né? Essa é você, né? Não seria outra se não fosse tudo isso que você viveu, assim, e eu, enfim, só tenho a agradecer de você estar aqui hoje, de quanto isso acho que está reverberando na gente, que possa também ser, chegar, né, nos ouvintes ali como um lugar de possibilidades, de colo, de companhia, porque eu acho que a gente precisa dessas companhias, Com né? certeza. E O Rei, eu queria só terminar dizendo uma coisa. Cada um tem o direito de ter o luto que tem. Uhum. Não é porque eu passei, Exato. consegui assim. Se tiverem mães ou pais ou irmãos que queiram ficar trancados num quarto durante 6 meses, Exato. que entrem numa depressão, o luto é de cada um. A única coisa que eu gostaria de dizer aqui para encerrar é que assim, não alimentar a dor, sabe? Não alimenta. Pensa que você, como eu sempre digo, você não perdeu nada, você ganhou o tempo todo, ganhou o tempo que Deus te permitiu. Então, durante todo esse tempo que Deus te permitiu, tá convivendo fisicamente com esse amor, porque você continua convivendo com esse amor, né? Ele está aqui comigo. Nossa Senhora, eu tenho foto do Rafa por tudo que é lugar, tá na minha bolsa aqui, eu tenho até para dar de presente. Mas cada um tem o direito de ter a reação que tem, e sem se culpar. Mas não alimenta. Não alimenta a dor. Porque isso não vai te fazer bem e não vai te dar esse restinho de... Eu tenho 30% de tristeza, eu posso ter 70% de alegria ou vice-versa. Vai atrás da tua alegria para poder dignificar a vida dele ou dela. Que foram. Celebrar Sabe, essa dignificar, presença. sabe? Para que a ausência dele não vire só dor. Entendeu? Vire também a alegria dos momentos maravilhosos. Pô, meu Deus do céu. Eu acho que se apoiar também, né? Assim, acho que a gente, às vezes, atualmente, tenta viver tudo muito sozinho, né? Assim, então, você é nitidamente uma pessoa que tem uma rede de amor muito, muito afetuosa perto, assim. Então, acho que até resgatando a pergunta e por Sim. que eu associei uma coisa com a outra, eu acho que a gente tem que buscar ajuda mesmo, né? Assim, e apoio e receber esse amor. E, né, assim, você como uma pessoa pública, obviamente, recebeu um amor até que transbordou. Sim. Né, assim, só as pessoas que você conhece, mas se alimentar disso também, né? E contar com isso. Porque
é o que é possível, e aí a gente tem que viver essa vida, né? Assim, seja com os 70%, os 40%. E às vezes esse 70 vai virar 40, às vezes vai ser 10, e outro dia E quando vai a gente virar tá 80. no 10, vem alguém Exatamente, um pouquinho pra dar e que nos lembra alimenta. dele e que te alimenta com uma Exatamente. lembrança, né? Exatamente. Exatamente. E Adoro você vê- saber histórias E dele, você adoro. vê ele reverberando e ainda afetando outras pessoas que estão aqui. Não, né? e isso também é um Exatamente. reflexo da forma que a gente educou, né? Que é a história que você É. contou. Fala, hoje separada por uma diretora da escola que lembra dele, de quem ele era naquele espaço. Nossa! É honrar, inclusive, não só a história dele, mas a sua história como mãe que criou aquele... Total. Então é muito bonito. Cissa, de novo, assim, sem Queridas, palavras muito para obrigada. agradecer. Obrigada a todo mundo que está vendo a gente. Obrigada. Muito obrigada por ter me escutado. Muito obrigada por ter escutado a gente. É um programa muito importante. Parabéns a vocês, meninas, a todos os envolvidos, que é um programa fundamental. E quero vir contar mais histórias aqui. Não, Vamos, com certeza. não foi o suficiente. A gente vai ter parte 2. Eu prometo que a nossa próxima edição de verão vai ser numa praia, assim, né? A Vamos gente vai fazer o um lado estúdio B na da praia. Cissa. Vamos. As histórias proibidonas. As histórias proibidas. Só para maiores. Gente, muito Gente, obrigada por quem obrigada. acompanhou Obrigada. essa temporada. Esse foi um episódio, acho que não poderia ser diferente. Ele foi Fechado desse jeito, né? especial. Veio depois porque tinha que vir agora. Então, muito obrigada, Cissa, por compartilhar com a gente. E obrigada, Rê, minha Obrigada, parceira. Rê. Obrigada, Joana. Obrigada, Obrigada, Cissa. Rafa. Obrigada, Sempre Rafa. gente. Beijo, Todo mundo dá um gente. sorriso quando passar pelo Rafa agora. É, dá um tchauzinho. Oi, Rafa.